Olá pessoal, aqui é a Daisy Fashion novamente e hoje eu vim falar sobre um assunto que pode interessar a você ou não. O assunto que eu vim falar hoje é sobre como eu superei o sobrepeso. Isso mesmo, gente. Então, se você está passando por esta dificuldade, esse vídeo pode ajudar a mudar a sua vida. Vamos lá. Então, gente, a primeira coisa é você tem que se conscientizar de que você está com sobrepeso. Porque muitas vezes a gente não percebe e a gente vai vivendo a vida, vai passando a vida e você não tem aquele clique do tipo, preciso mudar minha vida. Então, comigo foi assim. Eu estava em um relacionamento ruim e aí eu estava sofrendo ali, eu não estava feliz, não estava sofrendo, mas eu estava infeliz naquele relacionamento e até que chegou em um ponto em que eu pensei, eu preciso terminar este relacionamento. Mas até aí eu achava que o único problema da minha vida era isso. E aí eu fui, terminei o relacionamento e quando passou o que? Umas 2 semanas, chegou um dia em que eu me olhei no espelho e eu percebi o quanto eu estava acima do meu peso. Eu olhei e eu pensei, eu me lembro que eu falei assim pra mim mesma, nossa Daisy, como você se deixou chegar nesse ponto? E aí foi nesse ponto em que eu tive o clique. Aí eu pensei, nossa, agora eu preciso emagrecer. E não é só uma questão assim estética emagrecer, é uma questão de saúde, porque eu estava no sobrepeso. E aí o que eu fiz, né? Eu fui e fiz lá o teste do IMC, né? Tem um monte de site na internet que você faz o teste do IMC. E eu fiz o teste e o teste deu sobrepeso. Aí pensei, gente, olha só, isso daí é verdade, eu tô com sobrepeso mesmo, não é questão de estética, não é questão de nada disso, eu tô com sobrepeso. E isso pode influenciar na minha saúde. E é claro que estava influenciando, porque eu tava com um problema de pressão alta, que a minha pressão tinha hora que ela tava alta, tinha hora que ela tava baixa, e eu tinha problemas de estômago, era um monte de coisa. E aí eu pensei, eu preciso mudar a minha vida. E aí veio aquele desespero. No que veio aquele desespero, eu comecei a pesquisar. E aí eu pensei, vou baixar aplicativos no celular para me ajudar a emagrecer. Aí baixei um monte de aplicativo no celular e não adiantava muita coisa, gente, não adiantava muito. Por quê? Porque o aplicativo, ele começa tipo assim, você faz o seu cadastro, coloca os seus dados, o peso que você tá, o peso que você quer chegar, qual que é a sua altura, blá blá blá. E aí ele vai te dar lá uma dieta pra você seguir, que é, tipo, não te dá uma dieta específica, mas fala assim, você vai comer tantas calorias por dia, né? 1.000 e poucas calorias por dia, né? E aí a minha dieta, eu acho que era isso, 1.000 e poucas mesmo. E beleza, só que nessa que você fica contando calorias, você começa a passar fome. Ou você passa fome, ou você passa das calorias que você deveria ingerir. E então, gente, isso não resolveu muita coisa pra mim. E eu fui pesquisando, né? Então, assim, eu ia fazendo, né? Eu ia seguindo o que falava nesses aplicativos e continuava pesquisando. E aí nessa que eu fui pesquisando nos aplicativos, que eu segui, qual foi? Foi o Tecnonutri. Eu fui seguindo o Tecnonutri. E assim, uma coisinha, um doce que você comia, já quase chegava lá no tanto de açúcar que você deveria ingerir no dia. E na época eu comia assim tudo normal, sabe, gente? Tudo normal, comia pão, comia carboidrato. E aí, nossa, passava da quantidade de açúcar, né? Porque o pão vira açúcar no sangue, né? E o aplicativo já mostrava isso lá. Então, gente, o que acontecia? Foi complicado e foi o maior sacrifício, porque eu era muito viciada em comer açúcar, sabe, tudo que for açúcar, doce, bolo, sorvete, chocolate, tudo que vocês imaginar. Então, pra mim era muito difícil limitar, aí eu me limitava a comer, tipo, um sorvete só
no dia, só um sorvete, mais nada de doce, assim, ou então uma barrinha de chocolate, mais nada, e era muito sacrificante, e às vezes eu ficava de saco cheio e sentava o pé, e foi difícil. E aí, beleza, mas fazendo isso eu consegui perder 2 quilos. Então, eu estava com sobrepeso, eu estava com 70 quilos, né? Tava chegando no 71 e eu fui para 68. Então, já deu uma melhorada. Mas mesmo assim, era muito sacrificado. Aí eu continuei pesquisando até que eu encontrei uma comunidade. E essa comunidade, ela se chama Fat Secret. Gente, essa comunidade foi o que mudou a minha vida, sério mesmo. Tenho muito a agradecer, principalmente a um usuário que agora eu nem sei se ele está mais na comunidade, porque eu já nem entro tanto, né? Que é o Roger Paixão. E eu entrei lá e aí eu comecei a ver, assim, as publicações dele, né? Porque logo que você entrava na comunidade, ele já ia lá, te dava as boas-vindas e tal. E aí, beleza. Aí eu comecei a ver as publicações dele e ele falando, né, que ele comia bastante carne, e ele estava emagrecendo. Aí eu pensei, gente, esse cara deve ser doido, né? Como assim come carne e emagrece? E ele comia também um monte de chocolate amargo lá e também falava que emagrecia. Eu pensei, não é possível, não é possível, não é possível. Aí eu tinha aquele pensamento, não, isso deve funcionar pra ele, só que não vai funcionar pra mim. E eu nem achava que era saudável a dieta dele. E aí eu fui pesquisar, fui ver qual era a dieta que ele fazia. Aí eu vi que ele fazia a dieta low carb, high fat. Quer dizer, você come pouco carboidrato e bastante gordura. Então eu pensei, gente, será que tá certo fazer essa dieta? Aí eu pensei, eu vou pesquisar e se essa dieta estiver correta, eu vou testar essa dieta. Porque eu quero emagrecer e eu vou fazer o que for preciso para chegar nessa dieta. Então, o que aconteceu? Eu fui pesquisar, aí eu tava lá, né, com os meus 68 quilos. E aí eu fui e comecei a pesquisar sobre essa dieta, pesquisar. Aí eu encontrei por um acaso, assim, né, acabei encontrando o canal do Ivandélio Santos. E nessa época ele fazia bastante vídeo falando sobre alimentação. Hoje em dia os vídeos que ele faz já são mais vídeos assim, focado em outras coisas, né? Ele fez uma série sobre espiritualidade e agora ele tá fazendo série sobre outras coisas. Agora eu já nem tô acompanhando mais, né? Mas na época que eu descobri isso daí, né? Aí eu comecei a achar que ele também era doido. Aí eu pensei, gente, como assim? O cara tá falando essas coisas? Não. Aí teve um vídeo que foi um vídeo que me deixou de saco cheio, que eu peguei e nem assisti mais os vídeos dele. Que era um vídeo que ele falava assim que tinha 3 farinhas, né? 3 farinhas que são brancas imortais, né? Que é o açúcar... Não, 3 farinhas não, 3 substâncias puras brancas imortais. E aí era a farinha de trigo, o açúcar e o sal. E aí, quando eu vi aquele vídeo, eu me revoltei. Aí eu pensei, como assim? Como assim eu vou ter que parar de comer açúcar? Como assim sal? Sal tem tudo. E não vou parar. E farinha de trigo, como assim? O meu pão, como que eu vou fazer? Então, gente, eu fiquei muito revoltada. E aí eu parei de assistir o Ivandélio. Mas, o que aconteceu? Eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho dicotomias, sabe? Tenho dicotomias. Então, aí uma hora eu não quero mais e outra hora eu já quero. Então, foi isso que aconteceu. Aí eu pensei, não vou fazer isso. Aí fechei o navegador, fechei tudo. Passou uns dias, eu pensei, nossa, gente, eu vou tentar. Aí, beleza. Voltei lá, né, lá no Fat Secret, peguei o nome da dieta e eu vi o que tinha que fazer, o que tinha que excluir, o que tinha que comer e fui. Aí, beleza. Só que o que acontece? Eu não fiz a coisa direito. Aí eu peguei e falei, tá bom, então vou excluir os carboidratos, né, vou excluir o arroz e o feijão. Eu excluí o arroz e o feijão, só que eu não substituí na quantidade certa o arroz e o feijão pela carne. E aí, entendeu? Aí eu fiquei em um déficit.
E aí, beleza, eu fui fazendo aquilo ali, fiz por vários dias. Gente, o que aconteceu? Deu tudo errado. Aí, a minha pressão arterial, que ela já era meio desregulada, ela ficou totalmente desregulada. Uma hora tava baixa, outra hora tava alta, e aí eu passava mal, tinha hora que dava aqueles calor, tinha hora que dava frio, e não sei o que, uma dor de cabeça e tontura, e eu falei, ah, Jesus, estou perdida, e nisso eu trabalhando, entendeu, e passando mal, aí até que eu falei, preciso fazer alguma coisa. Aí eu fui, pesquisei e vi que existia lá um remédio para baixar a pressão arterial, né, baixar, era para baixar. E era de berinjela e limão, depois vocês procuram aí no YouTube. E aí eu comecei a tomar aquilo, eu levava lá uma garrafa e tomava a bagaça. E aí fui fazendo isso ajudou um pouco, só que não resolvia o problema. Porque a pressão estava constantemente desregulando. Então eu pensei, preciso fazer alguma coisa para resolver isso. Até que... Ah, gente, chegou um dia que eu tava muito ruim, muito ruim. Aí minha mãe falou, ah, Daisy, come arroz e feijão, vai, você tá passando mal aí. Aí eu voltei a comer arroz e feijão, ah, gente, mas foi tão bom. Aí eu continuei, né, aí eu fui levando, né, arroz e feijão na marmita novamente pro serviço. E aí resolveu. Tá bom, fui me pesar, tava com 2 quilos a menos, já tava com 66. Falei, olha que legal. Aí beleza. Aí eu continuei ali comendo arroz e feijão, tudo normal, esqueci da dieta. Beleza. Aí chegou um dia eu falei, gente, não é isso que eu quero. Eu pensei, eu quero ser magra, eu gosto de ser magra. Não é, ai, não é, gente, não é por questão de estética, é por questão, assim, de gostar. Eu acho, assim, que cada um tem que ser aquilo que gosta, né? Independente de qual peso for. Tem gente que tá no sobrepeso, tá muito acima do sobrepeso, e a pessoa ela é feliz, mas acontece que eu não era feliz. Por quê? Porque eu, desde dos meus 11 anos de idade, que eu comecei a ter, sabe, esses problemas assim de estar pesando a mais. Antes disso, eu era muito magra e eu gostava, eu tinha prazer nisso. Eu sempre tive muito prazer em ter, assim, pouco peso corporal. E depois que eu comecei a ter mais peso corporal, que eu me lembro que foi a época em que eu comecei a comer mais carboidratos, foi que eu comecei a ter problemas. Só que na época eu era criança e eu não tinha essa informação. Então eu achava que era saudável comer carboidratos. Então, beleza. Tudo bem. Então, o que acontece? Eu não estava feliz com 66 quilos. Eu pensei, eu não quero 66 quilos. Eu quero ter um peso abaixo de 60. Eu quero ter um peso abaixo. E foi aí que eu comecei a ter, assim, mais metas. Eu pensei, não, eu quero chegar no... Eu pensei, eu quero chegar nos 50 e poucos quilos, mas eu vou passando as etapas, né? Aí eu falei, eu vou perdendo peso e vou ver que peso que eu vou chegar. Mas eu sei que eu quero menos de 60. E aí comecei a fazer isso. Aí, gente, o que aconteceu? Eu tava lá com meus 66. Aí eu falei, eu vou tentar a low carb de novo, mas agora eu vou fazer da maneira correta. Falei, eu vou socar de carne. Eu não tô falando aqui que a low carb consiste em você comer um monte de carne. A low carb ela é uma dieta equilibrada, gente. Vocês têm que pesquisar. A low carb ela inclui você comer carne, ela inclui você comer bastante verduras, hortaliças, comer castanhas, comer ovos, entendeu? É tudo produtos que ou não tem açúcar ou que o açúcar ele é muito baixo, entendeu? Tem gente que come outros tipos de coisas, mas basicamente o que eu como nessa dieta é isso, carne, ovos, verduras, hortaliças e castanhas, é basicamente isso. Então, gente, o que aconteceu? Eu pensei, eu vou voltar a fazer low carb, mas eu só vou conseguir se eu substituir por muita carne, porque aí a carne ela vai me dar aquela sustância que eu preciso. Tudo bem, gente. Então, o que eu fiz foi o seguinte, chegou um dia, aí, na época, era minha mãe ainda que preparava a marmita pra mim. E aí ela falou assim, Daisy, você quer que coloque arroz e feijão? Eu falei, não. Falei, não coloca.
Aí tudo bem, ela não colocou. E aí ela colocou mais carne. E aí eu sei que no outro dia, gente, aí eu fui almocei com aquele monte de carne e nada de arroz e feijão. E no outro dia um monte de carne, nada de arroz e feijão, e assim vai, entendeu? Então era carne, verduras, legumes, né, a abobrinha, a berinjela, essas coisas que a minha mãe sempre faz. E fui socando nisso, fui socando e foi indo. E eu comecei a perder peso, aí eu pensei, nossa, eu tô perdendo peso, e não estava passando mal. Então eu pensei, tá funcionando a dieta, então beleza. E aí, gente, foi, comecei a emagrecer, aí foi pro 65, 64, 63, 62, 61, 60. A hora que chegou no 60, eu falei, gente, eu não acredito. Chegou no 60, gente, eu fiquei feliz, por quê? Porque eu já tinha perdido 10 quilos, 10. Aí eu fiquei bem feliz. Beleza, chegou nos 60, aí eu continuava, né? Continuava ali com a dieta. E eu fazia também, na época, eu não lembro assim exatamente quando que eu comecei, mas eu acho que quando eu comecei a fazer exercícios físicos, eu estava com o quê? Com uns... Acho que eu tava com 64, por aí. Eu comecei a fazer exercício físico. Então era dieta low carb e exercício físico. Qual exercício físico? Shiban. É só pesquisar, é só pegar no YouTube. Tem vídeos e aulas completas ali pra vocês fazerem. Então foi isso que eu comecei a fazer, né? Os dois juntos, os dois aliados ali, né? Então, eu tava ali no 60 e aí continuei no Shiban, fazia até, né, às vezes assim, mais vezes na semana do que eu tinha programado. E aí fui emagrecendo. Aí quando eu vi já tava com 59, 58, 57, 56, 55. Cheguei nos 55 e 600. Isso foi em 2016, 2015. Tudo isso com essa dieta que eu falei pra vocês. Então, gente, uma coisa que eu comia, que ela é carboidrato, né? Mas era o único carboidrato também, que era a goma de tapioca. Isso eu comia, mas hoje eu já excluí também da minha dieta, porque hoje eu tô assim, numa nova fase, onde eu não quero mais comer assim nada que vire açúcar no meu sangue. Então agora eu excluí a tapioca, mas na época eu comia. Mas o que eu fazia? Quando eu estava nessa fase dos 55 quilos e pouco, eu comia assim pouca comida, porque eu não tinha fome, sabe? Não era nada assim de... nada de doença, que eu não tinha vontade de comer, eu não sentia muita vontade de comer. Então eu comia só o básico ali, entendeu? Eu almoçava tudo certo. Aí na janta eu comia só a goma da tapioca e acabou, não tinha mais fome. Aí eu tinha assim, vontade de comer. Então eu jantava ali aquela goma de tapioca, só aquela massinha ali. E depois eu comia umas castanhas, ou tomava chá, ou uma água de coco, e pra mim já era suficiente. Então esse ponto aí foi o ponto assim, o ponto onde eu tive assim mais privação, que eu me lembro assim na minha vida, porque eu não comia nada assim de besteira. Se me oferecessem bolo, sorvete, chocolate, tortas, doce, salgado, não importa, eu não comia. E as pessoas me achavam assim muito magra, né? Falava, nossa, Deise, né? Quem tava mais próximo assim de mim, nossa, Deise, tá muito magra, não sei o quê. Mas assim, era um ponto assim onde eu estava bem feliz. Eu tava feliz porque eu tinha superado o sobrepeso. Eu pensei, gente, eu venci, gente. E assim, naquela época eu já queria chegar nos 50 quilos. Eu pensei, nossa, falta 5 quilos pra mim chegar nos 50. Mas aí o que aconteceu? Chegou o fim do ano, chegou as festas, aí eu comecei a comer. E aí comecei a comer e daí eu voltei pro 60, acho que eu cheguei nos 63 quilos e aí depois eu emagreci tudo de novo. Então, gente, atualmente eu estou com 58 quilos e pouquinho. E
Às vezes eu acabo assim dando uma jacada e eu volto ali pro 60, 61 e depois eu já emagreço tudo de novo. Então a minha média assim de peso, né, ultimamente ela é 58 quilos e pouco. E eu tô feliz, né, tô bem feliz. E assim, foi dessa forma que eu consegui superar o sobrepeso. Foi com muita leitura, com muita pesquisa e com bastante teste. Foi testando mesmo, porque eu sou uma pessoa assim, que se eu pesquiso e eu vejo que aquilo é bom pra mim, então eu vou e faço o teste. Porque não adianta eu esperar, né? Eu ficar esperando. Vou esperar o quê? O que eu vou esperar? Um sinal do quê? Pra saber que aquilo é verdade, entendeu? Então eu tenho que testar pra mim ver se aquilo é verdade. Então a low carb, assim, foi a melhor coisa assim, que eu já testei na minha vida e que deu resultados. Mudou a minha vida. Porque antes eu não conseguia emagrecer de jeito nenhum. Não conseguia tirar o vício do açúcar. E foi uma coisa que eu consegui tirar. E mesmo quando eu volto a comer açúcar, igual esses tempos eu estava até comendo açúcar, mas aí eu pensei, não tá fazendo bem pra mim, não tá fazendo. Eu vi que já começou ali um pouco a alterar a minha pressão arterial, e isso era uma coisa que quando eu estava seguindo a low carb à risca eu já tinha superado. Então eu pensei, eu vou cortar de vez o açúcar porque eu não quero voltar nos meus velhos hábitos, e pra mim já foi uma coisa fácil, entendeu? Então a low carb, o bom dela é isso, no começo é difícil você se livrar do açúcar, só que logo quando você perceber, você já não tem mais esse vício. Então essa é mais uma das vantagens. Então, gente, é isso. Eu tô muito feliz e pra mim superar o sobrepeso foi uma batalha, ela demorou, mas eu consegui, e se você tem esse problema, você vai conseguir também. Talvez o seu caminho seja diferente do meu, não significa que você tenha que seguir aqui as coisas que eu estou falando, até porque essa é só a minha opinião, é a minha experiência de vida. Pode ser que você faça aí uma reeducação alimentar e você consiga o mesmo resultado, né? Pra mim não funcionou a reeducação alimentar, mas eu já vi pessoas que fizeram reeducação e perderam muito peso e nem seguiram o low carb, nada. Então, gente, o sucesso ele é um caminho pessoal. Cada um tem que trilhar o seu. Mas é isso, gente, o que eu tinha para falar hoje. Curtam, compartilhem, deixem o seu comentário aqui, digam o que vocês acharam do vídeo, contem a experiência de vocês também. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Se inscrevam neste canal. Beijinhos e até mais!